Nós vamos encontrar na palavra de Deus vários salmos que foram inspirados pelos salmistas a falarem coisas a respeito do tempo do fim. Outros salmos foram inspirados para ajudar e para sustentar o povo de Deus em momentos de aflições, em momentos de angústias. E hoje, especificamente, nós estaremos falando a respeito do Salmo capítulo 121. É um salmo maravilhoso, conhecidíssimo pelo povo cristão, mas nós vamos ver algumas conexões que esse salmo tem para a igreja do tempo do fim. Você sabia que o Salmo 121 também é um salmo profético? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos em uma campanha para melhorar a qualidade desse canal. E a plataforma, o YouTube, abriu a possibilidade de recebermos ajuda financeira. Agora, você que gosta do canal, você que gosta do nosso trabalho, pode ser um membro do canal e fazer contribuições financeiras. E algumas dessas contribuições vão ajudar a melhorar a qualidade do canal e, quem sabe, nos abrir espaço para gravar em mais dias. Então, se você puder se tornar membro do canal ou se você puder fazer uma oferta de amor através de um Pix, por favor, nos ajude a melhorar a qualidade do nosso canal. Combinado? E você que não pode, fique tranquilo, não se sinta constrangido, não se sinta constrangida. Todos os nossos irmãos são muito bem-vindos aqui neste canal. Combinado? Então, falando a respeito do Salmo capítulo 121, nós vamos ver hoje as conexões que esse salmo maravilhoso tem para nos mostrar situações que a igreja precisará viver no tempo do fim e situações que a igreja viverá. Vai lá comigo em Salmo capítulo 121. Salmo capítulo 121. Nós vamos ler todos os versículos, dos versículos 1 até o versículo 8. Versículo 1 diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista ele faz uma declaração que está olhando para os montes. E aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Aqui está claramente nos mostrando que o salmista estava passando por um período de tribulação ou estava prevendo um período de tribulação, um momento em que ele necessitaria de um socorro. Agora, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos em vários textos, que Deus ele associa Monte Santo com altar. Ele associa monte com lugar de buscar a presença de Deus. Nós vemos que muitos dos nossos patriarcas, muitos dos profetas, eles separavam um lugar específico nos montes, na época deles, para buscar a presença de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela fala a respeito de monte, ela está falando em um lugar de buscar a Deus e também pode estar falando de altar. Nós vamos ver também essa referência quando Ezequiel e também Isaías, eles descrevem ali a queda de Satanás. Estavas ali no Monte Santo do Senhor, ou seja, monte é um lugar, é uma referência para falar a respeito de altar e também de lugar para buscar a presença de Deus. Então, ele eleva os olhos para o monte, ou seja, você precisa estar com seus olhos fitos, com seus olhos fixados no seu lugar de buscar a presença de Deus. Como eu tenho falado aqui em vários vídeos, você precisa ter vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, porque em momentos de aflições, em momentos de angústia, o lugar santo, o monte santo, o monte aonde você busca a presença de Deus, será ali um momento de refúgio. Quando a igreja estiver passando pelos momentos da grande aflição, da grande tribulação, essa igreja ela vai ser conduzida ao deserto para visitar o Monte Santo do Senhor em sua caminhada. A igreja do tempo do fim, ela terá uma vida de oração. A igreja do tempo do fim será uma igreja que estará em união, em comunhão, e pelas necessidades, por causa das aflições desse mundo, se verá apenas com a opção de olhar para os montes, elevar os olhos para os montes e buscar o socorro do Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos
Para esse versículo 1, primeiramente, nós vemos que nós precisamos buscar a presença de Deus em nosso lugar de oração. Monte Santo fala a respeito. O monte do Senhor. O monte do Senhor é o monte onde nós devemos buscar a presença dele. Hoje, a maior parte dos cristãos não vão para montes literais, apesar que existem muitos lugares aí que cristãos se reúnem em montes, e é muito gostoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no monte, buscando a presença de Deus com os cristãos em montes literais, né? Aqui na cidade de São Paulo existem alguns pontos específicos de montes, mas o texto ele não está falando apenas de montes literais, ele está falando de montes que são lugares que você determina para buscar a presença de Deus. No momento da grande aflição, a igreja será conduzida para estar na presença do Senhor. É por isso que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, também registradas e escondidinhas ali em Zacarias capítulo 4, são alguns cristãos que foram separados especificamente para estar diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, eles estarão frequentando o Monte Santo do Senhor, buscando a presença do nosso Deus. Olha o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando nós falamos desse povo que vai estar olhando para o monte, desse povo que vai estar buscando a presença de Deus no momento da angústia, no momento em que precisará desse socorro, nós vamos ver que este povo é um povo que sabe que o socorro dele vem do Senhor, só que não é qualquer Senhor. Presta bastante atenção no que eu vou dizer, porque esse versículo 2, ele parece um versículo simples e um versículo devocional, mas não é. Porque nós olhamos e ele deixa bem específico: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Peraí, por que ele colocou essa qualidade? O Senhor que fez o céu e a terra. Porque no final dos tempos, no momento em que a igreja precisará desse socorro, no momento da grande aflição que estará ocorrendo em todo o mundo, a igreja precisa estar firmada que o Senhor dela é o Senhor que fez o céu e a terra. Existem muitas religiões que citam o nome de Jesus, que citam a Bíblia, mas negam coisas ou situações que ocorreram na antiga aliança. Nós devemos tomar muito cuidado, queridos. Por quê? Porque existem religiões que tentam desconectar o Antigo Testamento do Novo Testamento. E existem religiões que tentam desconectar um do outro para tentar invalidar a palavra de Deus. O cânon bíblico foi a inspiração do Senhor para direcionar a igreja. E nós precisamos entender que nós cremos em Jesus. Jesus foi enviado por aquele que criou os céus e a terra. No final dos tempos, vão ter ali vários deuses, até o momento em que o iníquo se colocará como o único Deus e ele rejeitará tudo aquilo que se chama Deus. Mas antes disso, a igreja estará passando pelo momento de uma grande apostasia. E essa apostasia também ocorrerá por causa de muitos deuses que estão sendo criados e de um Jesus, que é um Jesus que não procede da palavra de Deus. Basta você ver o texto de Apocalipse capítulo 13, quando a besta que sobe da terra, essa besta, ela tem aparência de cordeiro, mas ela fala como dragão. E o que isso significa? Significa que muitos virão com o nome de Jesus, muitas religiões estão vindo com a Bíblia na mão, falando a respeito de Jesus, mas estão negando a palavra de Deus no Antigo Testamento. O versículo que você está vendo aí na tela, ele deixa claro que o Senhor, que é o socorro, é o que criou os céus e a terra, é aquele que fez o céu e a terra. Por quê, queridos? Porque o nosso Deus, que enviou Jesus Cristo para nos remir de nossos pecados, é o Deus do Antigo Testamento, aonde está registrado a criação dos céus e a terra. Está registrado a lei, os salmos e os profetas, e sem o que está escrito no Antigo Testamento, pelo nosso Criador, não tem como confirmar as profecias para o Novo Testamento. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque muitos vêm em nome do Senhor. Muitos usam a Bíblia, muitos estão usando o nome de Jesus, mas estão aderindo a ideologias que não procedem do Senhor. A besta que sobe da terra, ela parece cordeiro, fala de Jesus, né? Mas frequenta festas, frequenta aí coisas, situações que não procedem do Senhor, e quando você vê ela abrindo a boca, ela falará como um dragão. Agora, olha o versículo 3.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Os nossos pés só vacilam, os nossos joelhos só ficam trêmulos quando nós estamos passando por momentos difíceis, por aflições, quando nós estamos sentindo medo, quando nós estamos inseguros, e nós precisamos entender, queridos, que o momento da grande aflição será um momento de joelhos vacilantes, será um momento de joelhos vacilantes, serão momentos em que os nossos pés vão estar ali inseguros, mas quando você tem a certeza, através da sua vida de oração, que Deus ele pode te ajudar e te socorrer, essa igreja do tempo do fim terá um grande discernimento, porque o nosso Senhor ele não dorme. Queridos, por que o texto está dizendo que o Senhor não dormitará, ainda que os nossos pés vacilem? Porque Deus vai convidar a igreja para ter uma vida de oração e buscar o Senhor na madrugada. Buscar o Senhor, Deus, presta bastante atenção nisso, Deus ouve a sua oração em qualquer momento do dia. Mas existem maneiras de nós replicarmos os sacrifícios que os antigos faziam, que eram sacrifícios de animais. Hoje o sacrifício que Deus espera de nós é o nosso culto racional. São os louvores, os salmos entoados por nossos lábios e são as nossas orações de madrugada. Quando o texto faz referência àquele que não dorme, está falando justamente de buscar a presença de Deus quando a maior parte das pessoas estão dormindo. Será que Deus não está te chamando para um propósito de oração às madrugadas? Olha o versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Mais uma vez, o texto confirma que o nosso Senhor não dorme, nos mostrando que o momento em que a maior parte das pessoas estão dormindo pode ser o momento em que Deus está nos chamando para buscar a presença dele. Só que você percebeu que ele cita o guarda de Israel? E você que conhece o ensino das duas casas de Israel e tem nos ouvido falar muito a respeito disso, sabe muito bem que nós fazemos parte do Israel da promessa. Aquela promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, confirmada por Jacó na profecia dos dois filhos, ali de Efraim, que recebe aquela palavra maravilhosa da plenitude dos gentios. Toda a construção do Israel da aliança até chegar a Jesus Cristo, que morre na cruz do Calvário. Ele morre na cruz do Calvário, selando a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, que a descendência desses patriarcas seriam como as estrelas que estão no céu, que somos nós, descendência espiritual, como descendência, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, como o pó da terra, falando a respeito de uma descendência literal. E essa é uma promessa que se cumprirá apenas no milênio. Essa promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó não se cumpriu ainda. Jesus Cristo veio selar esta promessa dizendo: estou habilitando judeus e gentios. Nós vemos que quando o texto ele diz que o guarda de Israel não dorme, já não está mais falando a respeito do Israel da antiga aliança. O Israel do Senhor, que receberá essa promessa de Abraão, Isaac e Jacó, é justamente o Israel da promessa. Jesus Cristo veio selar essa promessa e quando ele voltar com grande poder e glória, entre nuvens, ele voltará para buscar o Israel da promessa, ressuscitaremos dos mortos. E esse guarda, antes que Jesus volte, estará guardando o Israel da promessa. Para que se cumpra aquela palavra de o Israel da promessa estar ali, tomando posse de toda aquela terra das peregrinações do nosso pai, o patriarca Abraão. Então o guarda do Israel da promessa, ele não dorme. Será que não é momento de buscar a presença de Deus em suas madrugadas? Olha só o versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Quando nós olhamos para esse versículo 5, nós vemos que agora ele confirma que o Senhor é aquele que nos guarda. E queridos, essa também é uma promessa do Salmos, capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que está guardado, que dirá, o Senhor é minha fortaleza, é o meu refúgio, é aquele em quem coloco a minha confiança. Nós precisamos entender que vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus nos coloca na rota da proteção do Senhor. Cristãos também passam por aflições, cristãos também sofrem acidentes, porque nós estamos, infelizmente, na degradação e nas aflições dessa carne e desse mundo.
Só que nós precisamos também compreender que esse texto é um texto que está falando sobre a maior parte dos cristãos que serão protegidos no momento da grande aflição. No momento em que nós precisaremos, mais do que nunca, elevar os nossos olhos para o monte e saber que o nosso socorro, ele vem do Senhor, através dessa vida de oração, através dessa vida de meditação. Agora, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Quando nós falamos a respeito da mão direita na palavra de Deus, nós estamos falando a respeito da execução e das ações que são à vontade do Senhor. Você vai ver principalmente no profeta Isaías, ou o profeta Isaías profetizando, falando a respeito daquele que é o braço do Senhor. Jesus Cristo, em diversos textos no Antigo Testamento, ele era citado ainda como mistério escondido, ele era citado como o braço do Senhor. O braço do Senhor é aquele que executa a vontade de Deus. E quando nós olhamos para esse versículo 5, e o versículo 5 fala, o Senhor é a tua sombra à tua direita, ele está falando a respeito de uma sombra que faz proteção à nossa mão direita, porque Deus estará dando respaldo às ações da igreja na grande tribulação. Sombra é a sombra do Senhor protegendo a nossa mão direita, que é a mão que representa as nossas ações no período da grande tribulação, no período da grande aflição. Presta bastante atenção nisso. Em Apocalipse capítulo 11, nós vamos encontrar ali as duas testemunhas executando várias situações. E profetizando catástrofes e maravilhas acontecendo ao redor do mundo por causa da profecia que vai sair ali da boca das duas testemunhas. E quando esse texto de Salmos, nesse versículo 5, está dizendo que a sombra do Senhor, o Senhor é a tua sombra à tua direita, está falando o quê? Dessa proteção. Sombra fala a respeito de alguém que é maior, que está atrás de você. É uma espécie de costas quentes. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, tem uma sombra maior te protegendo. Essa sombra à nossa direita, à tua direita, é a sombra do Senhor, é o respaldo para que você tenha esse respaldo mesmo para tomar as atitudes. Só que presta atenção nisso. Não é qualquer coisa que você vai falar. Por quê? Porque se você está diante do Senhor de toda a terra, frequentando o Monte Santo do Senhor, você vai ser inspirado por Deus a tomar algumas atitudes. Deus, ele estará dando respaldo às testemunhas que estão buscando a presença de Deus para fazer a vontade do Senhor. Quando a sombra do Senhor estiver ali, trazendo respaldo à nossa mão direita ou à mão direita das testemunhas, está falando de uma igreja que vai respirar a vontade de Deus. Então, quando a sombra estiver à mão direita, é o respaldo do Senhor para as atitudes que a igreja vai tomar no período da grande aflição. A sombra é aquela que nos protege, a sombra do Senhor é aquela que traz respaldo à nossa mão direita, confirmando assim as nossas atitudes mediante as promessas do Senhor que estão escritas em sua palavra. Olha só o versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O versículo 6 é muito lindo, queridos, por quê? Porque nós sabemos que sol é o momento em que o sol está raiando, o dia. E lua fala a respeito do período da noite, do período que já escureceu. E o luminar chamado de lua é justamente aquilo que ilumina aquele período de escuridão. Quando nós falamos a respeito do sol, nós estamos falando da primeira semana, dos 3 primeiros anos, né, os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Quando nós olhamos para esses 7 anos da última semana de Daniel, que vão ser os 7 anos finais de todo esse governo humano antes da volta de Jesus, nós estamos falando de um período que ainda será um período de uma breve iluminação. Antes do anticristo se revelar, nos 3 anos e meio finais, será um momento em que a igreja terá uma certa liberdade. Será um momento em que Jesus falou, olha, vamos trabalhar enquanto ainda é dia, porque logo chegará a noite que não poderemos trabalhar. Dia é um momento em que a luz está governando, é onde a luz predomina. Os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação é o momento em que a igreja ela estará cheia da graça, cheia do poder de Deus. Você lembra? Quando acabar ali o princípio das dores, Deus, ele vai derramar o Espírito Santo, a chuva serôdia, o último e grande avivamento, o último e grande revestimento. Quando essa igreja for revestida, esse revestimento que está registrado em Atos 2, o revestimento que está registrado em
Joel capítulo 2, esse último revestimento é justamente para a igreja entrar nos 7 anos finais. Quando começar ali os 3 anos e meio desses 7 anos, a igreja terá certa liberdade para pregar a palavra, terá certa liberdade para despertar a igreja que estará dormindo, só que estes 3 anos e meio iniciais é o momento em que haverá uma certa claridade. Os 3 anos e meio finais é o momento que justamente representa a lua, ou seja, haverá pouca luz, o mundo estará vivendo em sua maior escuridão, e a igreja de Jesus Cristo estará agindo com poder e graça, só que agora não mais com a luz do sol, agora sim com a luz da lua. Um período de escuridão, onde apenas a igreja será o grupo de pessoas iluminando todo este mundo debaixo da unção do Senhor. Quando esse texto ele diz assim, o Senhor de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, está dizendo o quê? Na última semana de Daniel, no momento em que o sol ainda estiver clareando, você vai estar enxergando muita coisa, a igreja revestida de poder, sendo inspirada pelo sol da justiça, ali o Senhor te guardará. Quando a lua estiver governando nos 3 anos e meio finais, ali o Senhor te guardará. A igreja que tem vida de oração, que frequenta o monte santo do Senhor, que frequenta o monte do Senhor, que sabe que o seu Senhor é o seu socorro, essa será guardada e protegida. Nós sabemos que muitos vão perder as suas vidas, muitos serão designados como mártires, mas a maior parte dos cristãos estarão ali sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Olha o versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo mal, está falando sobre a proteção que o Senhor estará promovendo no nosso corpo físico. Não todos, mas a maior parte dos cristãos estarão sendo guardados e protegidos porque Deus vai guardar o seu corpo literal, a parte física. A igreja estará sofrendo afronta física, muitos povos que não procedem do Senhor nos 3 anos e meio, finais ali dos 7 anos, na última semana de Daniel, muitos povos estarão afrontando a igreja fisicamente, aqueles que não tiverem a marca da besta não vão poder comprar e vender, as testemunhas do Senhor serão consideradas ameaça aos povos deste mundo por causa das profecias, e as profecias que promovem catástrofes em todo o mundo. Nós vemos que Deus estará promovendo um socorro físico. O Senhor te guardará de todo mal. Na sequência ele fala, guardará a tua alma. Quando fala a respeito de guardar a alma, está falando sobre aquilo que é eterno. Você vai definir para onde irá a sua alma de acordo com o seu relacionamento com Deus. Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Você vive a sua vida segundo a palavra de Deus? Então o Senhor guardará a tua alma. Ainda que você perca a vida por causa de alguma enfermidade, por causa da perseguição do anticristo na última semana de Daniel, principalmente nos 3 anos e meio finais, saiba que o Senhor guardará a tua alma, ainda que você sofra problemas no seu físico, você estará salvo e encontrará com o Senhor, porque a alma salva é aquela alma que tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Olha só o versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse último versículo, ele é um versículo categórico, queridos. Por quê? Porque o texto começa dizendo, o Senhor guardará a tua saída. Não, peraí. A ordem não seria o Senhor guardará a tua entrada? Nós primeiros não entramos em um recinto e depois nós saímos daquele recinto? Na realidade, o texto ele nos mostra, queridos, que o Senhor guardará a nossa saída do império deste mundo, do governo maligno que está imperando ao longo desses anos em que o homem governa a terra. Quando Jesus Cristo estiver para voltar e reinar sobre os reinos desse mundo, na verdade hoje mesmo nós estamos debaixo de uma escravidão, como foi a escravidão no Egito, como foi os momentos ali das aflições, na época em que a Babilônia governava. Hoje nós vivemos debaixo de um governo egípcio, babilônico, assírio, também romano, grego, né, que é o pensamento daquela besta, que tem 7 cabeças, que tem 10 chifres. A maneira dos governantes desse mundo pensar é justamente o que promove a escravidão que nós vivemos hoje. A escravidão dos governos deste mundo, o anticristo que já atua, e vários anticristos têm aparecido, como João relata em sua epístola. Este império,
É o império que está governando em todo o mundo. Quando o texto que está aí na sua tela diz que o Senhor guardará a nossa saída, ele está falando, o Senhor guardará a sua saída da mesma maneira que o Senhor guardou a saída do Israel da antiga aliança do Egito. Da mesma maneira que o Senhor guardou a saída de Judá da escravidão, do cativeiro babilônico. Só que agora nós estaremos sendo guardados da saída do sistema maligno desse mundo, porque Jesus Cristo vai voltar e acabar com toda essa escravidão de maneira literal. Ele fez a maior parte do trabalho na cruz do Calvário, mas nós sairemos da escravidão do pecado quando nós formos expiados em nossos pecados. Jesus Cristo voltará e expiará literalmente, seremos revestidos de poder, seremos revestidos de glória, nós receberemos um corpo incorruptível, porque isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós vemos, queridos, que o Senhor guardará essa saída da escravidão, porque nós entraremos para um tempo, um momento de glória, quando nós, agora glorificados, estaremos com o Senhor para sempre. O Senhor guardará a sua saída da terra da escravidão, do sistema babilônico, desse sistema maligno que escraviza os nossos corpos, faz com que nossos corpos venham envelhecer, se degradar. Nós somos escravizados por causa das situações promovidas pelos governantes deste mundo. O Senhor guardará a sua saída para que você entre na vida eterna. Ele guarda a sua saída e a tua entrada, porque Jesus Cristo reinará e nós estaremos entrando no reino eterno. E o Senhor desde agora e para sempre. Por que para sempre, queridos? Porque quando Jesus Cristo voltar para essa terra, ele estará confirmando a aliança eterna. Nós teremos os nossos corpos glorificados, estaremos reinando com Cristo porque ele será o Senhor de toda a terra. Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, vai dizer o quê? Vai dizer que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e nós reinaremos com ele eternamente. Então, meus amados, nós vemos que esse Salmo, capítulo 121, é um salmo maravilhoso que nos dá indicações do que a igreja vai viver e do que ela precisará buscar para receber o favor do Senhor no final dos tempos. Bom, finalizamos aqui mais essa meditação, e mais uma vez eu quero reforçar, por favor, você que pode, você que consegue, você que gosta do trabalho aqui do nosso canal, contribua financeiramente nos ajudando, se tornando membro do canal ou fazendo uma oferta de amor através do Pix. Todos os detalhes estão aqui na descrição desse vídeo, e com certeza o seu recurso, por mais simples que seja, será um recurso fundamental para a continuação dos nossos vídeos e para a evolução deste canal. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando para os próximos vídeos.